Olá, agraciados, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez vamos falar sobre a graça, mas dessa vez vamos falar como crescer na graça. Como crescer na graça? O que eu quero dizer aqui com como crescer na graça? Eu quero dizer assim, que a graça precisa aumentar. Sim, a graça precisa aumentar. Tem uma parte onde Paulo fala assim, que ele trabalhou mais que todos. Paulo disse assim, eu trabalhei mais que todos. Mas não é só eu, não. Mas a graça de Deus em mim é que me fez trabalhar mais que todos. É que me fez trabalhar mais que todos. Então, em outras palavras, Paulo tinha muita graça. Paulo crescia sempre na graça, por isso é que conseguiu trabalhar mais que todos. Claro, também tem o outro lado que pode ser o propósito de Deus na vida dele, que era necessário que ele trabalhasse mais que todos. Mas Paulo, em outras palavras, está falando assim, que ele trabalhou mais que todo por causa da graça. Em outras palavras, Paulo está falando que a graça lhe fez trabalhar. A graça lhe fez trabalhar. Como assim a graça vai me fazer trabalhar? Sim, a graça, quando você cresce na graça, você nunca vai parar de trabalhar. Por quê? Tem uma parte da Bíblia, né? Onde, acho que é Coríntios também, onde Paulo fala sobre os desafios que ele passou por causa do Evangelho. Paulo falou que ele foi assaltado. Paulo falou que ele ficou 24 horas em cima, boiando em cima da água, 24 horas. Paulo falou que ele já foi assaltado. Isso tudo por amor a Cristo. Mas por que Paulo nunca desistiu? Por que Paulo nunca desistiu? Apesar que ele passou por muitas coisas, por que Paulo nunca desistiu? Por causa da graça. A graça de Deus lhe dava poder para conseguir vencer todas as dificuldades. A graça de Deus lhe dava poder. Por isso é que na parábola das sementes, Deus fala sobre aquele que recebeu a semente, mas as dificuldades, as perseguições da vida sufocaram a semente e fez com que a semente não fosse mais frutífera. Mas, dentro dessa parábola do homem, Deus está a mostrar que é culpa do homem se deixar para que a perseguição, a dificuldade da vida sufoque a semente dele. Porque solução para as perseguições, solução para as dificuldades que vamos ter na vida, Deus tem. E isso se chama graça. Graça de Deus, que é a capacidade para fazer a vontade de Deus. Então, vamos ler 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro diz assim: Antes, crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo está falando o que aqui? Está falando, não sei se é Paulo que escreveu isso, acho que é Pedro que escreveu isso. Pedro não sabia ler. Não, mas saiu da boca dele, não? Sim. Então, antes, crescei na graça e no conhecimento de Deus. Vamos ler também 2 de Pedro. Não sei se é 2 de Pedro ou 1 de Pedro, mas vamos ver. 2 de Pedro 1:2. Graça e paz. 2 de Pedro 1:2 diz assim: Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Salvador. Eu vou ler na linguagem de hoje. Vou ler novamente na linguagem de hoje. Diz assim: Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus. Ou seja, aqui está a mostrar que, à medida que o teu conhecimento aumenta, a tua graça também aumenta. Aqui está a mostrar que para a graça aumentar, o teu conhecimento também tem que aumentar. O conhecimento de Deus também tem que aumentar. Não é só eu, é a Bíblia que está a falar que para a graça aumentar, o teu conhecimento também de Deus tem que aumentar. Senão,
Por isso é que Paulo aqui está a balançar em 1 de Pedro, 2 de Pedro 3, 18. Paulo está a balançar, assim, está a balançar. Porém, continuem a crescer na graça e no conhecimento. Quer dizer, para você crescer na graça, tem que conhecer no conhecimento. Tem que crescer no conhecimento. Para você crescer no conhecimento, tem que crescer também na graça. Um só não funciona. Então, vamos explorar mais isso. Então, por que eu preciso crescer na graça, crescer no conhecimento para poder crescer na graça? Por que eu preciso crescer no conhecimento para poder crescer na graça? Por que eu preciso crescer na graça para poder crescer no conhecimento? Por quê? Não estou a entender, Gina. Tá bom, vamos ler. É assim, eu acabei de falar que o entendimento, o conhecimento e a fé e a sabedoria são a mesma coisa. Se você ver no naquela história de Adão e Eva, a Bíblia diz que o entendimento te fará conhecer o bem e o mal. Então, essa é a função do conhecimento, te fazer conhecer o bem e o mal. Então, quando você conhece o bem e o mal, o que Deus espera de ti? Como conhecedor do bem e do mal, o que Deus espera de ti? Que você faça o bem que você sabe fazer. Sim, é isso que Deus está esperando de ti. Que você faça o bem que você sabe fazer. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Vamos ler Tiago, mas eu não vou ler tudo, né? Porque depois eu vou colocando na tela o que eu falo. Tiago diz que a fé sem obra é morta. Tiago diz que a fé sem obra é morta. Eu vou ler o Tiago 2, 22, diz assim: veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio de suas ações, a sua fé se tornou completa. Então, como conhecedor do bem e do mal, que você é, como o conhecimento, como alguém que conhece Deus, Deus espera que você faça o bem que você sabe fazer. E como é que esse bem vai se manifestar? Em obras. Em obras a gente tem que ver. Você não pode falar só, não, eu creio em Deus, eu tenho fé. Não. A gente quer ver nas tuas obras. A gente quer ver que você é cristão, que você crê em Deus, que você tem fé no teu modo de falar. A gente quer ver que você tem fé na tua forma de tratar o próximo. A gente quer ver isso. A gente quer ver as obras. Então, por isso é que Tiago está nos falar. A sua fé e as suas ações agiram juntas. E por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. A sua fé se tornou completa. Eu vou ler na versão Almeida, diz assim: bem, vês que a sua fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Aperfeiçoar significa melhorar. A sua fé melhorou. Tem uma pregação de fé, sobre fé, que eu falei que quanto mais você obedece a Deus, mais você aumenta a fé. Então, por que você precisa crescer no conhecimento para poder crescer na graça? Vamos lá entender isso. Eu disse assim que receber a graça se recebe com oração. Você vai diante da presença de Deus, né? Você recebe a graça. Mas, por que você precisa ter conhecimento? Por quê? Porque você só vai pensar em pedir ajuda a Deus diante das tentações se você tiver conhecimento. Você só vai pensar em pedir misericórdia a Deus se você tiver conhecimento. Você só vai pensar em pedir, Deus, me ajuda nessas dificuldades que eu estou a passar, me ajuda nessas perseguições que eu estou a passar, se você tiver conhecimento. Se você for sábio, se você tiver fé, se você tiver o conhecimento de Deus. Porque se você for alguém que não obedece a Deus, a tua fé vai morrer. Se você for alguém que não obedece a Deus, o teu conhecimento vai morrer. O teu entendimento vai morrer.
Então é por isso que você precisa manter uma vida de obediência a Deus, para o teu conhecimento estar sempre em dia, para o teu conhecimento não morrer. Para o teu conhecimento não morrer, ao contrário, ir aumentando. Porque só pede quem tem conhecimento. Porque aquela pessoa que não tem conhecimento, aquela pessoa que não tem fé, quando tiver a passar por dificuldades, o que vai fazer? Vai abandonar Cristo. Vai abandonar Cristo. Aquela pessoa que tiver a passar por perseguições vai abandonar Cristo. Quando você não tem conhecimento, quando você tiver a passar por um pecado que você não está conseguindo vencer, o que vai fazer? Vai desistir de Deus, vai se entregar ao pecado. Aquela pessoa que não conhece Deus, quando tiver a passar por tentações, vai se deixar vencer pela tentação. Mas aquela pessoa que tem conhecimento, o que vai fazer? Vai lembrar, vou pedir a Deus. Deus me dê força para aguentar isso. Me dê força para vencer essa tentação. Por isso é que para você crescer na graça, você tem que crescer no conhecimento. Porque para você ter a graça, você precisa pedir. Imagina aquele ímpio que nunca conheceu Deus. E o que acontece? De repente ouve o evangelho e se converte. Para ele poder pedir, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, Senhor, me salva. Para ele poder pedir isso, o que aconteceu? O que aconteceu para ele pedir isso? Ele teve fé, por isso é que ele pediu. Ele teve sabedoria, ele teve conhecimento, ele recebeu fé, por isso é que pediu. Ou seja, a graça de Deus alcançou aquele bandido, aquele marginal, aquele criminoso. Então, automaticamente ele recebeu fé, porque, como eu disse, a graça de Deus se manifesta em forma de fé. Então, automaticamente ele recebeu fé. Quando ele recebeu fé, ele teve a inteligência, a sabedoria de pedir. Pediu, Senhor, te aceito, Senhor, me salva. Te aceito como meu Senhor e Salvador. Entendeste? Primeiro ele recebeu a fé. Então, é assim que funciona. A graça funciona com o conhecimento. Mas, preste atenção, a primeira graça que aquele marginal recebeu, ele não precisou ter conhecimento. Por isso é que chamamos de graça. Ele não precisou ter conhecimento. Simplesmente ele recebeu a graça de Deus. Mas agora, as próximas graças que esse marginal vai receber durante a vida dele de cristão, ele vai ter que manter esse conhecimento. Porque a Bíblia diz, com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Primeiro você tem conhecimento, aquele conhecimento vai te fazer abrir a boca para pedir. E quando você pedir, você vai receber a salvação, você vai receber a salvação. O que antes você não conseguia fazer, vai fazer. O que o marginal não conseguia fazer? O marginal não conseguia crer em Deus. O marginal não conseguia ir à igreja. O marginal não conseguia acreditar nas coisas de Deus. Mas porque pediu, o Senhor lhe deu poder para agora crer nas coisas de Deus. Então, é assim que funciona a graça. É assim. Estás a ver Davi? Davi era um homem que pecava muito. Davi era um homem que pecava muito, mas qual era o segredo? Davi sempre pedia misericórdia. Esse aqui era o segredo de Davi. E sempre na presença de Deus, pedir misericórdia. Pedir por ajuda. Mas o que fazia Davi pedir por misericórdia? Sempre que ele pecava, sempre que ele errava. O que ele fazia pedir isso? É porque ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento. O conhecimento lhe fazia entender... vou pedir para Deus me ajudar a vencer esse pecado. Vou pedir para Deus me ajudar a vencer essa dificuldade. Vou pedir para Deus me ajudar a vencer essa tentação. Só pede quem tem sabedoria, só pede quem tem fé, só pede quem tem conhecimento. Então, se você não tiver conhecimento, se você não guardar o teu conhecimento diante da dificuldade, você vai esquecer de pedir. Você vai esquecer de pedir. Tem um verso muito famoso em Getsemane, onde Jesus encontrou os discípulos a dormirem. O que Jesus falou? O que Jesus falou quando encontrou os discípulos a dormir? Jesus falou assim: vigiai e orai para que não entrem em tentação. Vigiar, quando a Bíblia fala de vigiar, está se referir a obedecer. Em outras palavras, Jesus disse assim: vigiem e orem.
para que Deus possa vos dar o poder para vos livrar da tentação. Para que Deus possa vos dar o poder para te livrar da tentação. Então, Jesus está falando assim, se você obedecer, viver uma vida de obediência, você vai ter sempre conhecimento. E esse conhecimento te fará sempre pedir. Te fará sempre pedir para Deus te ajudar a viver uma vida de santidade. Para Deus te livrar da tentação. Por quê? Porque você obedece. Quando você obedece, você consegue manter... Você consegue manter manter o conhecimento. Tem um versículo que fala assim, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Ou seja, quando você vive uma vida de obediência, o que você vai fazer diante da tentação? Você vai ter conhecimento, né? Você vai lembrar que vou pedir para Deus me dar poder para me livrar. Então, o que vai acontecer? Quando você pede, Deus vai te dar poder para que você consiga se livrar dessa tentação. Mas você tem que pedir. Tem que ter sabedoria para pedir. Porque se você não tiver sabedoria, você vai deixar a semente sufocar, como na parábola da semente. Vai deixar a perseguição, vai deixar a dificuldade da vida, os teus pecados, vai deixar tuas tentações sufocarem a semente, sufocarem a palavra de Deus que está dentro de ti. Sufocarem a fé que está dentro de ti. Então, vou falar um pouquinho sobre o ciclo da graça. Primeiro, por que nós chamamos de graça? É assim, a graça continua sendo graça. Eu disse no vídeo anterior que nós precisamos da graça de Deus. Para mim, eu creio que nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Por quê? Porque todos os dias temos tentações, todos os dias temos desafios, todos os dias temos perseguições, todos os dias temos dificuldades, todos os dias temos pecados que precisamos vencer. Então, eu acredito que precisamos pedir por graça todos os dias da nossa vida. Todos os dias temos preocupações. A Bíblia diz em Mateus 6, acho que 34, diz assim, para cada dia bastam as preocupações. Mateus 6, 34 está falando assim que temos preocupações todos os dias. Então, esse é um grande motivo para te fazer toda hora ir diante do trono de Deus pedir por graça. Para quê? Para que você possa se livrar das preocupações. Para que você tenha sabedoria para se livrar das preocupações. Então, é graça por quê? Porque imagina, você está passando por uma dificuldade. Você está vendo que não vai conseguir vencer. Então você ora que Deus te ajude a vencer essa dificuldade e você consegue vencer essa dificuldade. É graça. Porque se Deus não te desse graça para você vencer essa dificuldade, você não ia conseguir vencer. Então a graça não é só para o nascer de novo, para quando a pessoa aceita Jesus no princípio, não. A graça funciona todos os dias da tua vida, até o dia que você vai morrer. Você vai precisar sempre de graça. Porque você vai ter dificuldades que vão ser além do teu entendimento, vão ser além do teu conhecimento. Então você vai precisar que Deus te ajude a vencer. Então, é graça que funciona na tua vida. Porque se dependesse de mim, se dependesse de ti, se dependesse das tuas forças, você não ia conseguir vencer essa dificuldade. Você não ia conseguir vencer esse pecado. Você não ia conseguir vencer essa tentação. Você não ia conseguir vencer essa perseguição. Se dependesse de ti. Então, quando Deus te dá uma força extra, que é um conhecimento a mais, que é uma fé a mais, então automaticamente é graça, porque não veio de ti. Você não conseguiu pela tua própria força. Então, para terminar, eu vou falar sobre como a graça funciona, ou seja, mais ou menos o ciclo da graça. É assim. Vou voltar naquele exemplo que eu dei do marginal. O marginal que nunca conheceu Jesus na vida dele, né? O que acontece? Ele ouve o evangelho,
Assim que ele ouve o evangelho, a graça entra nele. A graça entra nele por meio que da fé, por meio que do conhecimento, por meio que do entendimento. Ele recebe entendimento para poder discernir o bem e o mal. Aí ele percebe que ele tem vivido mal. Naquele instante, momento, ele percebe que ele tem vivido mal. Então, quando ele percebe que tem vivido mal, o que ele faz? Como conhecimento que ele tem, como sabedoria que ele tem, como fé que ele tem, o que ele faz? Ele pede: Senhor, me salva. Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. O Senhor lhe salva, o Senhor lhe dá poder para fazer o que ele antes não conseguiria fazer. O marginal não conseguiria aceitar Jesus pela sua própria força. Então, quando ele pede, o Senhor lhe dá poder. E esse poder significa o quê? Mais fé. Ele já recebeu a fé inicial de poder entender que ele tem vivido mal. Mas o Senhor lhe aumenta mais fé, lhe dando o quê? Salvação, poder para ser aceito por Deus. Né? Ele é aceito por Deus. Mas, ao longo da vida dele, ao longo da vida cristã dele, ele vai ter sempre desafios. Ele vai ter mais outros pecados que ele precisa vencer. Que o entendimento antigo dele não vai conseguir. Só para dizer uma coisa, a fé de ontem não vai resolver o desafio de hoje. O conhecimento de ontem não vai resolver o desafio de hoje. Então, a cada dia você precisa mais da graça de Deus. Por isso é que a Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar, porque a fé de ontem não vai conseguir resolver a tentação de hoje. A fé de ontem, o conhecimento de ontem não vai conseguir resolver a tentação, a dificuldade, a perseguição de hoje. Por isso é que é necessário orar o tempo todo, pedindo forças para vencer todas as dificuldades. Então, voltando no marginal. O marginal, ao longo da vida dele, vai precisar sempre de graça. Por quê? Porque ele vai, por exemplo, vai ter um pecado assim, por exemplo, o pecado da fornicação. Ele não consegue vencer esse pecado. O que ele vai fazer? Ele vai orar: Pai, me ajuda a vencer o pecado da fornicação. O que Deus vai fazer? Vai lhe dar poder, e esse poder é graça. Vai lhe dar poder, esse poder vai se manifestar em forma de fé, em forma de entendimento. Então ele automaticamente ele vai parar de fornicar. E vai surgir mais um outro pecado, vai surgir mais uma outra dificuldade. E assim sucessivamente ele vai continuando a pedir: Deus, eu não aguento, não vou aguentar suportar isso. O Senhor vai lhe dar poder. Esse poder se manifesta em quê? Em forma de fé, em forma de conhecimento. Então o que vai acontecer? Ele vai conseguir vencer o pecado. Mas, como eu disse, ele só vai ter a ideia de ir pedir a Deus. Por quê? Porque ele vive uma vida de obediência. Porque quando você vive uma vida de obediência, você consegue manter o conhecimento. O conhecimento te faz reconhecer sempre que você tem que ir a Deus. Diante das dificuldades, diante das tentações, o conhecimento te faz reconhecer sempre que você tem que ir diante de Deus, pedir por forças. Pedir por forças. Pedir por graça. Para vencer a tentação. Então, eu espero que eu tenha dito tudo o que eu tinha que dizer, né? Espero que eu tenha dito tudo o que eu tinha que dizer. Então, assim termino essa pregação. E eu espero que durante esses 2 vídeos, né, que eu falei, espero que possa dar para entender o que é a graça. Espero que deu para entender o que é a graça. Espero que deu para entender como crescer na graça. Espero que deu para entender o quão é importante todos os dias irmos diante de Deus, pedir. Você não precisa estar a viver uma vida de pecado. Nada. Você não precisa estar a passar por uma tentação. Apenas peça já a graça antecipadamente. Porque de qualquer forma você um dia vai passar por tentação. De qualquer forma você um dia vai passar por perseguição. De qualquer forma você um dia vai passar por dificuldades. Então peça já antecipadamente. Peça já antecipadamente: Pai, me ajuda a viver uma vida de santidade. Pai, me ajuda a viver uma vida de obediência. Mas eu creio que todos os dias você tem uma preocupação. Então coloque essas preocupações
diante do trono de Deus e Ele te dará graça para você conseguir resolver essas preocupações. Diante de uma situação difícil, seja lá de pecado, seja lá o quê, vai diante do trono de Deus, peça por graça. Pai, eu preciso vencer esse pecado, não estou a conseguir vencer esse pecado, não estou a conseguir, eu não vou aguentar essa dificuldade. Foi assim que Paulo passou por muito sofrimento e não desistiu da fé. Foi assim que Paulo passou por muitas dificuldades. Ele próprio fez uma lista, depois eu vou colocar na tela a lista que ele fez. Fez uma lista de tudo que ele passou por amor de Cristo. Como é que ele não desistiu? Porque ele sempre ia no trono divino pedindo por graça. Graça é o poder de Deus para suportar, para vencer o pecado, para fazer a vontade de Deus. Meu amado, minha amada, não se engane. Você precisa de graça todos os dias. Todos os dias. Mínima preocupação que vier na tua mente, ajoelha. Não é preciso ajoelhar, né? Onde você estiver, pensa, Deus, me dê graça para suportar. Deus, me ajude a suportar. Deus, eu não aguento mais. E Ele te dará força, te dará solução. Porque essa solução vem em forma de conhecimento. Diante de situações que você não sabe o que fazer, Deus te dará conhecimento. Oh, aleluia, glória a Deus. Então eu espero que você possa entender. Oremos. Pai da glória. Pai da glória, a tua palavra diz que se não vivemos uma vida de obediência diante de ti, vamos desprezar a graça de Deus. Vamos tomar a graça de Deus em vão. Porque quando você não vive uma vida de obediência a Deus, você despreza a graça de Deus, você toma a graça de Deus em vão. Quando o ser humano não obedece a Deus, o ser humano toma a graça de Deus em vão. O ser humano despreza a graça de Deus, porque quem não obedece não vai conseguir manter o conhecimento para continuar a pedir a graça. Então, Pai da glória, eu peço que o Senhor ajude a minha irmã, ajude o meu irmão a viver uma vida de obediência, para que a cada dia ela possa crescer na graça, para que os pecados dela não lhe façam sufocar a fé que Deus colocou nela, para que as dificuldades dele não lhe façam sufocar a fé que Deus colocou nela, para que a tribulação, perseguição não faça sufocar a fé que está dentro dela, mas que ao contrário, ele seja cada vez mais forte, porque quando ele pedir por graça, o poder de Deus vai vir mais forte, o conhecimento vai vir mais forte, o entendimento vai vir mais forte. Pai da glória, vivifica essa palavra no coração do meu irmão, vivifica essa palavra no coração da minha irmã, no nome de Jesus. Então nos encontramos no próximo vídeo. Eu não sei qual será o tema do próximo vídeo, não sei. Então, espero que essa palavra possa te abençoar. E só para falar uma coisa, eu esqueci de falar sobre tomar a graça de Deus em vão. Então, eu quero dizer que tomar a graça de Deus em vão é simplesmente quando você faz o contrário. O contrário de não viver uma vida de obediência a Deus para poder manter a tua fé, para poder manter o teu conhecimento. Porque o conhecimento é que vai te fazer sempre pedir a graça. Então, quando você vive uma vida de desobediência a Deus, você esquece de pedir a Deus, você não pedirá graça por Deus e automaticamente estás a tomar a graça de Deus em vão. Automaticamente estás a desprezar a graça de Deus. Então, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.